ao Povo do Livro. Como você já sabe, nessa segunda temporada, começamos a conhecer e a explorar obras literárias de autores pernambucanos. Até agora, a gente já passou por diferentes nomes da nossa literatura, mas nenhum que fizesse parte do universo da literatura infantil, como Rosângela Lima e o seu livro O Aniversário do Rei, que é esse aqui, e que é o tema da nossa conversa de hoje com Érica Montenegro, professora, contadora de histórias e mediadora de leitura. Érica, seja bem-vinda aqui ao Povo do Livro, prazer te receber. Queria começar fazendo um pequeno resumo do que é esse livro, né? Esse livro foi lançado em 2009 e ele conta a história de um dos preparativos para um aniversário de um rei que a gente não sabe ainda quem é esse rei, né? Toque, toque, toque. Quem está aí? Sou eu, o rei. Estou me arrumando para o meu aniversário. Lá, 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 lá. E você, quem é? Sou jardineiro e estou colhendo flores para o aniversário do rei. Jasmim, cravo, rosa, violetas e girassol. O rei adora sentir o perfume das flores. Eu sempre uso cortador de grama, pá, regador, adubo e sementes. Já colhi, agora eu vou para a festa. Será que o rei está pronto? Vou perguntar. Está pronto, senhor rei? Não, estou amarrando o meu manto. De onde vem esse cheirinho bom? Vem da minha cozinha. Sou cozinheira e estou fazendo deliciosos bolos para o aniversário do rei. Eu uso sempre colher de pau, forma, ovos, açúcar, fermento, margarina, farinha de trigo. Pronto, já fiz os bolos. Agora vou para a festa. Olha os bolos. Bolo de chocolate, de morango, de laranja, bolo de coco e bolo de limão. O rei é louco por bolos. E aí, ao longo da narrativa, outros personagens vão aparecendo, né? A gente tem o jardineiro que está preparando o jardim. A costureira. A costureira, tem a cozinheira que está fazendo os bolos, né? E todas essas coisas, essas coisas que eles estão preparando, vão sendo sempre representadas. Tem uma representação gráfica, né? Principalmente nas ilustrações. Por exemplo, o jardineiro fala das rosas. Se puder aqui, ó, das rosas. Aí ele bota o nome girassol, aí tem um girassol, isso, a violeta. E aí o jardineiro fala, quais são as ferramentas que eu uso? E aí ele fala, né, do cortador de grama. Aí fala da pá, do regador. E aí tem sempre essas palavrinhas que estão sempre fazendo essa referência com a ilustração, né? Minha primeira pergunta para você, né? A gente tem tudo isso de maneira muito didática aqui nesse livro. Como é que a literatura infantil, pegando esse exemplo desse livro de Rosângela, funciona como forma de apresentar o mundo à criança? Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui, né? Falar do povo, do livro. Eu penso que a literatura infantil, assim como toda a literatura, ela é parte do desenvolvimento humano, né? E quem trabalha com literatura hoje, de fato, levando isso a sério, trabalha com a literatura na perspectiva do direito, não é? Do direito a conhecer o mundo, do direito a vivenciar esse imaginário, essa fantasia, não é? Essa expressão direito humano tem a ver exatamente com esse movimento que a criança faz, mesmo antes de nascer, ela já recebe, já é banhada, sim, nesse universo das histórias. E esse banho, né, como a gente chama, ele vai se desenrolando para a vida toda. Então, a literatura hoje, ela é o berço, né? Ela é o berço porque a gente tem literatura para a infância, muito bem trabalhada. E essa literatura, quando ela serve à infância, ela serve a qualquer outra fase da vida humana, né? Então, nós temos na literatura hoje uma série de questões que são trabalhadas de forma, primeiramente, artística, né? O livro ele é considerado, a literatura é uma forma também
de arte. E o objeto, o livro, né, quando a gente olha para isso aqui, não é só papel, é um objeto. E sendo um objeto, é também uma peça de arte, de cultura, de saber, de língua, de linguagem, né? Então, é um arcabouço imenso. E a literatura infantil, ela acompanha isso. Ela acompanha porque ela traz para a criança um universo que extrapola a cor, a forma, né, a imagem, de modo geral. Tem muita coisa que vem junto disso, né? E nos livros de Rosângela, né, como você colocou, tem toda uma carga de bonitezas da infância. Né? Tem uma coisa achei assim, bem pedagógica nesse livro, assim, também quando ela vai apresentando essas coisas. Rosângela é pedagoga, né? Sim. Qual é a importância, assim, qual é um diferencial ser pedagoga, escrever livro? Você tem uma sensibilidade diferente na hora de escrever para criança? Sim, né? Essa sua pergunta é muito interessante porque a gente está falando escrever para criança. Essa expressão é uma das coisas mais difíceis que existe, porque há que ser muito... É muito trabalho para deixar um livro simples. Tem que se desconectar muito da vida adulta, imagino, Isso. Né? Então, é uma simplicidade que não é tão fácil de ser alcançada, né? A Rosângela, que é uma autora muito querida, é uma professora, né, que trabalhou anos e anos e anos. E o universo da infância, na pedagogia, ele corre na veia, né, da professora, do professor. Então, geralmente, quando a gente tem livros escritos por pessoas que estão nesse universo da infância, no cotidiano, como é o caso da escola, né, a gente vai ter essas marcações, mas eu não diria que é algo que a pessoa busca fazer. É que exatamente faz parte desse movimento orgânico que é a vivência nos aspectos onde a gente tem as diversas infâncias, né? Então, a Rosângela, ela faz isso. Ela tem outros livros e a principal característica do trabalho dela é brincar com as palavras. Né? Então, ela tem livros com onomatopeias, ela tem livros com trava-línguas, com parlendas. Né? Pois é, exatamente. É uma marca dessa história. E é uma marca que transforma esse objeto livro, né, em algo que as crianças querem pegar. Não só as crianças, né? Todos nós. Agora o rei já deve estar pronto. Vamos lhe perguntar? Está pronto, senhor rei? Não, estou calçando os meus sapatos dourados. Zig, zig, zag, zig, 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 zag, zig, 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 zag. Que barulho é esse? Será que o rei terminou de se aprontar? Não, não, sou eu, a costureira. Estou fazendo belas roupas para o aniversário do rei. Eu tenho agulha, alfinete, linha, fita métrica, tesoura, tecido. Já costurei as roupas. Agora eu vou para a festa. Eu sei fazer calça, paletó, gravata, vestido, lenço. O rei quer que todos estejam bonitos. Certamente o rei deve estar prontinho. Vamos perguntar? Está pronto agora, senhor rei? Não, estou procurando meu cetro e a minha coroa. Então, quando a gente pega um livro que tem essa possibilidade de interação, que não é só visual, como você colocou, né? A gente tem imagens que são referências para o texto, mas o texto também é referência para as imagens, porque nem tudo que está na imagem está no texto. Sim. E nem tudo que é projetado no texto a gente vai conseguir encontrar na imagem, porque é um outro aspecto da literatura para a infância hoje, é a gente encontrar essas brechas para que o leitor entre e ocupe esse espaço. Qual a importância da ilustração dentro dessa literatura infantil? Olha, a gente tem um termo na literatura que a gente usa, livro ilustrado, né? Que são peças, eu considero peças de arte. Eu não acho que um livro é só papel, né? Para mim tem muita coisa em questão aqui. O povo do livro, de modo geral, né? Quem escreve, quem ilustra, quem edita, quem faz toda a produção do material, enfim. Então, a imagem, ela é certamente, assim, uma das coisas mais importantes, porque quando a gente está falando de literatura para a infância, a gente está falando do mágico, do imaginário, né? E esse imaginário, ele está muito latente na infância.
Então, há que se ter muito cuidado na hora de ilustrar um livro, porque aquilo que é óbvio, as crianças não gostam. Elas Sim. enxergam aquilo que é menos óbvio. Elas enxergam exatamente essas brechas, essas frestas, né? E é uma coisa que elas adoram fazer, como eu digo na biblioteca onde eu trabalho, caçar coisas dentro do livro. Elas gostam de procurar. Elas gostam de encontrar coisas que não são ditas, mas que estão lá. Né? É que criança também tem essa coisa, essa primeira comunicação que é visual, né? Sim. Antes de aprender a ler, a gente tem muito, a nossa referência é muito visual do mundo, né? Aqui no caso, aí eu te pergunto, como é essa relação entre o ilustrador, no caso do Aniversário do Rei, que é Fernando Raposo, Sim. que faz toda a ilustração do livro, como é que se dá sempre essa relação do ilustrador com o autor? Eles têm que estar em sintonia total para sair um resultado legal. Adriana, você sabe que isso é uma das perguntas mais cheias de respostas que existem. Eu tenho 8 livros publicados e quando eu vou olhar para os meus livros e eu olho para os livros dos meus amigos, dos meus colegas escritores e até mesmo daqueles que não são colegas, mas que eu admiro, eu fico sempre me perguntando até onde foi a relação do ilustrador com o escritor. Porque hoje a gente também divide a autoria com o ilustrador. Então, não é mais autor e ilustrador somente, né? Você quase não tem mais o nome autor nos livros. Você já há editoras que colocam o nome do escritor e o nome do ilustrador juntinho. Então, você não sabe quem fez o quê. Exatamente. Mas isso é uma coisa que não há uma regra, tá? Porque, por exemplo, você pode ter... Como a gente hoje entende que o ilustrador, a ilustradora são também coautores desse livro, né? É um processo de coautoria, então não necessariamente você tem esse contato entre os dois, né? Eu não sei especificamente no caso desse livro, mas, por exemplo, tem outros livros da Rosângela, eu vou fazer referência aos livros dela, que são ilustrados por um artista daqui de Pernambuco também. Você trouxe alguns? Tem algum desses esse aqui. Esse aqui, por exemplo, o Emerson Pontes. Você vai ao casamento do pato. Você vai ao casamento do pato e tem outro que eu acho que eu não trouxe também, que é um... Que é esse aqui. Exatamente. Esse livro aí, que está numa edição nova, inclusive, ficou bem, bem bonito. Esse livro, inicialmente, ele era uma encadernação horizontal. E ele é muito legal, porque olha lá o que aparece, né? Essa presença da... Isso, né? Isso. Aí, por exemplo, o Emerson, que é o ilustrador desse livro, né? Ele é daqui. Então, possivelmente, eles se conhecem, né? Eu não sei... Eu realmente, hoje, não consigo me recordar se o Fernando Raposo é daqui. Mas, na medida que o trabalho do escritor vai crescendo, ele vai alcançando outras editoras. Então, por exemplo, da mesma autora, né? A gente tem aqui o Beijo de Bicho, que é da Cortez Editora, que é ilustrado pela Ana Elizabeth, que é uma ilustradora brilhante, assim como os outros são também, evidentemente, mas que está em outro lugar, em outra praça, tá? Lá no Sudeste. Então, normalmente, se tem um contato. Hoje é muito fácil, você produz uma imagem, manda pelo WhatsApp, conversa, mas isso não é regra. Pode acontecer de você, por exemplo, nos meus últimos livros, eu só vi a ilustração quando estava tudo pronto. Né? Teve alguma frustração? Então... Em algum momento? Teve. Já aconteceu de eu olhar e dizer assim, Deus, esse Socorro, personagem Deus. aqui tá... Exato, né? Eu tenho um livro que, inclusive, está fora de catálogo, porque acabou e a gente vendeu o direito autoral para outra editora, que tinha um erro de perspectiva. Eu tinha nele um elefante e um tatu do mesmo tamanho. Então, isso é um erro grave de perspectiva. Então, numa situação dessa, hoje, eu falaria, olha, eu preciso conversar com a pessoa que produziu as imagens. Mas isso não é comum acontecer, porque o artista da imagem, né, essa pessoa que está ilustrando, é alguém que também tem muito estudo, né? Então, do jeito que há o estudo para a produção do texto, também há esse estudo para a produção dessa imagem. Então, é um casamento à distância, sabe? Assim, às cegas, e depois acaba dando certo pelo respeito que o ilustrador ou a ilustradora tem pelo trabalho de quem escreveu e vice-versa, né? Vice-versa. A liberdade. Érica, vamos fazer um intervalo bem rapidinho,
Mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre o livro infantil O Aniversário do Rei, de Rosângela Lima, com Érica Montenegro, professora, contadora de histórias, mediadora de leitura e escritora. Até já. Estamos de volta com o Povo do Livro. No programa de hoje, a gente adentra o mundo da literatura infantil com o livro O Aniversário do Rei, de Rosângela Lima, que é esse livro aqui. Nossa convidada de hoje é Érica Montenegro, professora, contadora de histórias, escritora e mediadora de leitura. Érica, vamos começar esse segundo bloco falando um pouco sobre a realidade da literatura infantil aqui em Pernambuco. Qual é, assim, desses autores que estão produzindo literatura infantil aqui? É muito legal falar sobre isso, porque a gente está vivendo um boom da literatura, né? A pandemia, ela abriu algumas portas para o universo da literatura para as infâncias. E aqui em Pernambuco, a gente teve uma abertura para a literatura de cordel, por exemplo. Então, a gente tem a Mariane Biggio, que é uma amiga muito querida, mas que produz muita coisa para a infância. Então, você vai ter muitos autores, a própria Rosângela, que vem há muitos anos nesse universo, né? Então, Pernambuco hoje é um celeiro de muitos autores e autoras, né? A gente tem algumas editoras na cidade, o que facilita bastante isso. Existe uma curadoria muito interessante aqui, relacionada a essa literatura para a infância. A gente tem muitas bibliotecas, Sim. Não é? Recife é uma cidade que tem muitas bibliotecas preparadas para receber a infância, que isso é uma coisa importante, né? Para essa ambientação no universo literário. As bibliotecas comunitárias também são muito importantes, né? Assim, nessa integração da criança com o livro, né? Sim. E a gente tem bastante, né? Recife é uma das cidades que tem bibliotecas públicas, né? A gente tem a Rede Compaz, que é uma rede que tem muita força nas comunidades. A gente tem, eu já nem sei quantas são, mas em todos os prédios da Rede Compaz a gente tem biblioteca. A gente tem as bibliotecas comunitárias, que são aquelas organizadas pela sociedade civil. Um morador ali abre e começa a organizar os livros e ali abre o mundo. E a gente vai ter também as bibliotecas escolares especializadas nas universidades, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma coisa muito boa, que é dentro da Universidade Federal de Pernambuco, lá no Centro de Educação, a gente tem uma biblioteca para a infância, né? Então, no caso da Rede Compaz, o trabalho foi inspirado nas bibliotecas de Medellín, que são, né, conhecidas no mundo todo pelo cuidado com aspectos que não estão relacionados somente ao objeto livro, mas essa organicidade, né? Que é importante a gente considerar. Então, hoje, Recife é uma cidade que tem espaço para a literatura, para a contação de histórias. Poderiam ser feitas muitas outras coisas, né? Oportunizada muita gente chegar e trazer esse trabalho. Mas isso é uma caminhada lenta, né? Então, hoje a gente já tem alguns autores e autoras daqui do estado furando essa bolha lá no Sudeste, né? E quando a gente coloca o Sudeste, a gente não está, em momento algum, limitando a capacidade que Pernambuco tem, muito pelo contrário, né? Essa tendência que a gente tem aqui enquanto Estado a fazer muitas coisas, né, pioneiramente, ela também se faz presente na literatura para a infância. Sim. E eu tava lendo algumas matérias sobre essa literatura infantil aqui em Pernambuco. Eu estava vendo que, por exemplo, tem a editora Bargaço, que é justamente a que publicou esse livro, né? Essa edição que a gente tem aqui com a gente, você tem. É muito forte nessas publicações infantis e grande parte do que ela publica também é muito mais voltado para a venda escolar, para as escolas, como paradidáticos, né? Uma primeira pergunta com relação a isso é a seguinte: como esses livros que estão indo para as escolas estão sendo trabalhados com a infância, assim, nas escolas do nosso estado, do nosso município?
Primeiro dizer que a gente tem aqui, né, tomar essa questão das editoras, que isso é muito interessante. Como a gente tem muita editora aqui, editoras pequenas, autores independentes, então você tem uma vastidão, assim, uma bibliodiversidade, como a gente costuma dizer também, em relação a autores e autoras aqui do estado, ilustradores e ilustradoras também. Nós temos aqui ilustradores premiadíssimos, ilustradores como, por exemplo, a Rosinha, né? A gente tem o André Neves, que é pernambucano, mas está fora do estado há muito tempo, Luciano Pontes. Então, eu poderia listar aqui um monte, né? Eu nem vou me arriscar para não esquecer ninguém, mas eu estou trazendo assim, alguns nomes que me vêm logo à mente. A gente tem essa relação nas escolas com a literatura pautada em duas frentes, né? Uma é o trabalho com a leitura dentro da sala de aula, com essas professoras e esses professores cuidando da literatura numa perspectiva didática, né? Que até a Marisa Lajolo, que é uma teórica da área, ela fala sobre essa questão da didatização desse gênero. Mas, por outro lado, a gente tem nas escolas hoje a leitura como formação de leitores mesmo, e aí não necessariamente para aprender alguma coisa, né? Então, isso é muito, muito bonito, a gente ter essas duas frentes de atuação. Há também que se pensar que nas escolas onde a gente tem biblioteca, a gente vai ter um trabalho com literatura que tem outras vertentes, né? Sempre conectado a essa perspectiva que a gente falou no outro bloco, do direito humano à literatura, do respeito à fala da criança em relação àquele livro. Então, na escola hoje, a gente tem um grande celeiro de formação de leitores. E essa formação de leitores, em outros tempos da nossa história recente brasileira, a gente tinha lá as famílias tendo suas bibliotecas em casa, né? Então, hoje a gente sai, na era digital, a gente pode contar nos dedos, né? Das mãos, não só com os pés, não, das mãos, dentro de uma sala de aula, quantas crianças são estimuladas com livros adquiridos pelas próprias famílias. Geralmente começa quando é bebê, né? Aquela a fase da primeira infância, da primeiríssima infância, mas ao longo do tempo isso vai se perdendo, e a gente tem uma triste realidade que muitas vezes é a troca do objeto livro pela tela. E aqui eu não estou me referindo, por exemplo, a aparelhos onde a gente pode ler o livro literário, né? Mas eu estou me referindo a aplicativos dentro de celulares, por exemplo. Né? E então, qual é a assim, importância fundamental e diferença do livro para uma tela? Porque tem alguns entusiastas das telas assim dizem, não, mas você tem coisas educativas, que você... Mas o que é que a tela não tem que o livro está deixando... Né? Tem, né? O que é que uma criança que prefere a tela ao livro está perdendo? Primeiro, é importante a gente fazer essa diferença entre o livro digital, né, e o livro físico. Eu não posso dizer que eu não concordo com o livro digital, porque eu sou leitora de livro digital, pouco. Porque, principalmente na infância, a experiência com este objeto sagrado, né? É muito importante, né? Ela é importante e ela tem a ver com aquilo que eu faço, né? Quando eu olho um livro, né? Quando eu brinco com ele, quando a criança faz esse movimento, né? Então, quando a gente coloca a criança pequena com um livro, é muito engraçado, porque eles deitam sobre o livro, depois eles olham aqui, volta assim, olham a palavra que tem aqui, reconhecem as letras em outros ambientes, né? Eu tenho um vídeo da minha filha que sempre que eu falo de literatura, de contar histórias para bebês, eu passo esse vídeo, que ela olhando um livro do Rubem Alves, ela vai olhando, o nome do livro é Pimentas, e ela vai olhando, aí ela vira. Aí ela faz, é o vovô? Ela tinha menos de 2 anos. É o vovô? Eu disse, não é o vovô, é Rubem Alves. Aí ela vira de volta e faz uma fruta. Aí eu disse, não é uma fruta, é uma pimenta, arde na boca. Aí ela vira e faz, não é o vovô. Né? Esse é o tipo de coisa que a criança não vai experimentar com a tela. E pode até experimentar. Mas veja, por exemplo, se eu estou falando de aparelhos para leitura digital, acho que é
Kobo, né? Tem Kindle, o né? Kindle, mas eu queria dizer outros também, né? Tem Por o Kobo exemplo, também. você tá ali, cadê as cores? Você não tem cor. Todo preto e branco. Aqui tá o Né? meu e, assim, a capa do Pronto. livro é preta e branca. Exatamente. As páginas, tudo a paginação preto e branco, é diferente. Assim, Nem cabe imagem aí. Exato. Nem cabe imagem. Então, a maioria dos livros para a infância, eles não estão disponíveis para esse formato digital. No entanto, a infância avança. E aí, em outros momentos, a gente vai ter algumas literaturas que a criança pode ler tranquilamente, né? E olha que aqui a gente nem está falando dos malefícios orgânicos do acesso direto às telas, né? Então, o livro, de modo geral, a gente vai ter no objeto livro, a gente vai ter, por exemplo, cortes, né? Tem livros que você, quando abre aqui, você tem páginas menores aqui dentro, que essas páginas têm um efeito aqui. A gente tem livros que vai ter aquela brincadeirinha que eu não lembro agora o nome, que a gente passa e o personagem vai se mexendo aqui. Textura, né? Textura, também formatos trabalha. diferenciados, né? Há algum tempo o governo federal teve uma ideia muito esquisita de padronizar o formato dos livros. E quando você chega na biblioteca que você olha, tá aquela prateleira imensa com um monte de livros e você não sabe quem é quem ali, porque parece que tirou essa identidade do livro. Né? Então, isso aqui não é só papel, né? Tem uma vida inteira aqui. Não, com certeza. Plac, tchum, tum, plac, tchum, tum, plac, tchum, tum, plac. Ai, ai, e agora? Que barulheira é essa? Ah, sou eu, o músico. Estou afinando os instrumentos para o aniversário do rei. Eu tenho violão, pandeiro, saxofone e bateria. O rei é apaixonado por músicas. Pronto, já afinei os instrumentos e agora eu vou para a festa. Vamos chamar o rei? Já está na hora da festa. Está pronto, senhor rei? Sim, estou pronto. O rei estava muito feliz, subiu em seu cavalo, deu uma volta em torno de seu castelo e recebeu seus amigos. Abriu os presentes e disse: Oba, gostei muito de todos. O rei adora ganhar presentes. Jarro de flores, uma flauta, um manto, um bolo. E quem será que deu cada presente? Todos cantaram parabéns numa só alegria. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o rei que está completando 4 anos no dia do seu aniversário. Chegando ao fim do livro, a gente tem uma surpresa, voltando um pouco para o aniversário do rei, que é o livro que a gente está conversando hoje, que é quem é o rei, né? No fim das contas, a gente descobre que é uma criança comum, Sim. como qualquer criança que está lendo o livro ou está acompanhando a história. De alguma forma, acontece uma identificação, né, da criança com o personagem, né? O quanto isso é importante estar presente num livro infantil. Isso é o elemento surpresa, né? Como você trouxe, essa quebra da obviedade, né? A quebra dos aspectos da vida real, né? Então, a gente tem, por exemplo, histórias em que o rei não assim como tem nesse livro de Rosângela, você vai ter em outras histórias também, crianças sendo reis e rainhas, né? E isso tem uma liga, né, com o desejo de dominar o mundo que toda criança tem nessa idade. Aqui, a criança está completando 4 anos. Uma criança de 4 anos, ela é a rainha e é o rei da casa mesmo. Né? Tudo ocorre em função desse ser humaninho ali, em crescimento, em transformação. Então, existe uma quebra dessa obviedade de que o rei é alguém muito sério, né? E ao longo da história a gente vai encontrando elementos que dizem: nossa, quem é esse rei? Mas há pontos aqui que nos conectam à infância. Né? E que às vezes as crianças, quando leem, elas dizem: esse rei é uma criança? Feito eu, que nem eu. Né? Né? Exatamente. Exato.
Érica, nosso tempo acabou. Muito Rapidinho, obrigada, né? muito rápido. Muito obrigada pela tua participação aqui no Povo do Livro. Gostei muito da gente ter conversado sobre literatura Que infantil. Muito importante. Que bom, que bom. Hora de a gente se despedir e você já sabe, para rever esse e outros episódios do Povo do Livro, é só acessar o YouTube da TV Universitária, youtube.com/TV Recife. Além disso, você também encontra a gente no seu tocador de podcast favorito. É só procurar lá Povo do Livro que você encontra a gente rapidinho. E a gente volta na semana que vem para falar sobre mais autores e obras pernambucanas. Até lá!